Olá, pessoal. Meu nome é Stephanie Manso, eu sou psicóloga, especialista em atendimentos com mulheres e casais, e hoje o Eles que Lutem é comigo. É isso aí. Hoje o Eles que Lutem, Stephanie, é pra quem está com a terapia em dia e principalmente também pra quem não está. Então seja muito bem-vinda, viu? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Um prazer. Vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre as mulheres também, né? Os homens estão em crise enquanto Sim. as mulheres estão voando. Então eu quero descobrir também o que as mulheres estão buscando. A gente descobrir também o que os casais devem fazer. Então a gente tem muito assunto pela frente. Só vou pedir pro pessoal já deixar o like, comentar bastante, deixar a sua opinião. Já vai ter muitas polêmicas aqui sobre casais, sobre relacionamento. Então é bom a gente ouvir a opinião do público, que é sempre importante. Então deixa o like, comente. O Eles que Lutem também está em vídeo, para quem quiser ouvir no Spotify, na academia, na aula da faculdade que tá chata. Liga o Eles que Lutem lá e assiste, que vai ser um papo maravilhoso. Perfeito. Você, terapeuta de casais, especialista nisso, você fazendo ali o seu trabalho, você hoje acredita no amor ou já ficou cética depois de tanta história que vem no consultório ruim? Não te parece. Acredito no amor e é por isso que eu trabalho com isso, né? Pra fazer cada vez mais com que a relação das pessoas fique melhores, cada vez melhores. Delas com elas mesmas também, né? E delas com os outros, com seus parceiros, amigos e famílias. E te deu esperança, então. Ouvir as pessoas, você falou assim, não, tá indo no caminho certo. Porque todo mundo hoje, quando fala em amor, fala, acabou o amor, não existe amor em SP, o Criolo já cantou, e aí? Sim, verdade. Na verdade, eu comecei a atender casais e com essa de estudar mais sobre relacionamentos, né? Por conta da minha vida pessoal mesmo. É? Então, eu vim de um relacionamento muito ruim, onde me deixou bem traumatizada. Eu quase caí nessa de não acreditar no amor, mas com muita terapia, autoconhecimento, autocuidado também, eu me transformei enquanto pessoa e aí pude também encontrar o amor da minha vida. É? E hoje é com isso que eu amo trabalhar, eu amo falar sobre relações, né, sobre relacionamentos, por conta dessa transformação também que eu tive na minha própria vida. Então quer dizer, a única coisa boa que o relacionamento antigo deixou foi a sua Sim. profissão e seu amor por buscar isso, né? Exatamente. Muito bom. E as pessoas que chegam no seu consultório, são atendidas por você? Claro que a gente não vai expor aqui, dar nome e tudo mais, mas qual é a principal reclamação que você fala assim, nossa, essa é a principal reclamação que todo mundo que chega no meu consultório faz? Eu acredito que seja a falta da comunicação entre as duas pessoas ali, que gera todo o restante das outras brigas. Então, e muitas das vezes, quem tá inserido ali naquele ambiente, né, no dia a dia, na rotina, caiu na rotina dentro de casa, não percebe, mas a falha maior sempre tá na comunicação. É sempre a comunicação. A Sim. bendita, a gente subestima, você acha que por falar, por estar toda hora mandando mensagem, mandando áudio, a gente acha que a gente sabe se comunicar? Sim, a gente subestima demais. Porque muitas das vezes, acredito que seja cultural também. A gente aprende a se comunicar sempre atacando o outro, jogando a culpa no outro e nunca falando sobre a gente. E quando eu já chego atacando a outra pessoa, principalmente dentro de um relacionamento amoroso, ou qualquer outro relacionamento também, né? De amizade, de família, que a gente tá falando aqui. Se eu já chego te atacando, você não vai me receber bem, né? Agora, se eu chego falando de mim, como eu me senti a partir da sua atitude, isso já muda toda a receptividade do outro que tá ali na minha frente. É essa a chave, na verdade, da comunicação, né? É a gente saber se comunicar direito, saber como que vai existir essa comunicação. Porque, assim, briga tem que ter. Não, sou contra isso de, relacionamento é tudo relacionamento saudável, né? Tudo lindo, não tem briga, não tem discussão. Muito pelo contrário. Se não tem briga, tem alguma coisa errada. Tem gente escondendo coisa aí. Calma aí, então deixa eu ver se eu entendi. Pra você, relacionamento saudável é o que tem briga? Tem que ter briga. Tem que ter, na verdade, discussão, né? Onde a gente senta pra alinhar os pontos e fazer os combinados. Porque relação nada mais é do que fazer combinados. A gente sempre tem que estar fazendo um combinado um com o outro. Sempre um vai ter que baixar a bola aqui do lado, a outra vez vai ser o outro. E esses combinados, eles precisam ser refeitos, né? Ao longo de toda a relação, pra ficar bom pra mim e pra você também. Haver ali o certo equilíbrio, né, entre os dois. E se não tem conversa, se não tem discussão, como é que a gente vai saber, né, se tá bom pros dois? Então, alguém tá escondendo alguma coisa aí, se não tem essa comunicação.
Gente, anota. Anota, porque essas dicas valem ouro. Pode salvar o seu relacionamento ou até te preparar para você entrar num bom relacionamento, que a gente também precisa estar Exatamente. preparado, né? Isso é muito importante. Agora eu quero falar de um assunto que me irrita. Que é muito conteúdo sobre relacionamento nas redes sociais. Todo mundo fala sobre isso. Muito. Todo mundo fala sobre psicologia. E às vezes as pessoas não são nem profissionais no assunto. Sim. Qual é o assunto que o pessoal faz nesses vídeos curtos que mais te irrita? Eu acredito que é aquela galera que quer ditar tudo, sabe? Então, se o seu relacionamento tá assim, é por causa disso. Se o seu relacionamento tá assado, é por causa disso. Então, nunca é só um motivo, né? Sempre existem diversos outros motivos por trás. Por isso que é muito importante sempre estar buscando apoio profissional ou seguir pessoas que são minimamente estudadas, né? E formadas ali, porque hoje tem muita gente, os coaches aí da internet, que querem ditar regras sobre várias coisas e não tem nenhum mínimo de estudo ali pra estar dizendo isso, né? É muito bom você falar. Eu vou deitar aqui no divã com você. Eu vou deitar aqui no Bora. divã e vou falar. Porque uma coisa que me irrita é... Eu vi um conteúdo até de uma psicóloga falando que o que tá atrapalhando o seu relacionamento é tanto conteúdo de relacionamento, Ai, sim. né? Muito. Então, Sim. assim, o seu relacionamento está ruim porque você deixa a pessoa tal coisa. Ou quem gosta de você no relacionamento é a pessoa que inclina a cabeça na foto. Se não inclina a cabeça, não gosta de você. Aí eu fico, caramba, aí eu vou ver minhas fotos, sabe assim? Aham. Você não acha que essa inundação de conteúdo e de opiniões tá fazendo muita gente brigar à toa por teoria da internet? Com certeza, com certeza. E a alta comparação com diversos relacionamentos perfeitos, entre muitas aspas, que a gente tem na internet, né? Diversos famosos que a gente segue e acredita que tudo que eles postam é realmente verdade, é o que eles estão passando ali, né? Não que não seja verdade, pode ser. Mas é que assim, ninguém vai postar uma briga que teve na internet, né? Ninguém vai postar a discussão, ninguém vai postar as coisas ruins do relacionamento. E a gente se baseia numa régua que não é nossa, né? Então é sempre importante a gente olhar para nosso próprio mundinho ali e se medir com a nossa própria régua. É muito bom você falar de famosos, porque quando o famoso se separa, todo mundo fica, nossa, eu nunca imaginei. Por Não exemplo, acredito mais no amor. exato, Paola Oliveira e Sim. Diogo Nogueira. O homem hétero acha que ele merece uma Paola Oliveira. A mulher hétero acha que merece um Diogo Nogueira. Então, gera uma expectativa nessa relação. Claro que eles só vão postar momentos felizes, porque ninguém vai ficar levando briga. Sim. Mas o quanto esses relacionamentos de famosos, Paola Oliveira, Vini Júnior, ficar olhando para Vini Júnior e Virgínia, Uhum. que tem uma diferença social e de dinheiro muito diferente da gente, Exatamente. o quanto isso pode atrapalhar. Muito, né? Principalmente por essa questão que você falou, é um mundo totalmente diferente se a gente for pensar na questão financeira, por exemplo. Então, eles podem realmente estar ali só viajando e fazendo, né, coisas legais e bonitas, porque eles não vão ficar postando também o momento que eles estão trabalhando, ou o momento que eles não estão, né, se dando bem, o momento que teve aquela briga. E a gente acaba se comparando com coisas irreais, que são da internet, né? Então, às vezes, fazer essa desintoxicação também pode salvar seu relacionamento, né? Deixar de seguir certas coisas, ou até, sei lá, combinar um dia na semana ou um certo horário do dia que você não pega mais no celular e fica só com o seu parceiro, para que vocês conversem mais, né? Às vezes você não tá gostando do seu relacionamento, você tá olhando mais pra tela do seu celular porque é pra quem tá na sua frente. Aí você soltou uma verdade dura na nossa cara. Sim. Acontece isso de às vezes estar olhando muito pra... Olha, aquele casal de amigos viajou e a gente não faz uma viagem que a gente tá apertado de dinheiro e a pessoa vai lá e se endivida. Isso também acontece ficar olhando muito. O celular, você acha que é um veneno pros relacionamentos? Com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo que ele é uma ponte pra aproximar também, né? Quando os dois estão distantes fisicamente, no presencial ali costuma atrapalhar bastante o relacionamento. Boa. Eu quero fazer uma pergunta sobre dedo podre. Aquela coisa que o pessoal fala, né? Nossa, a pessoa só se relaciona com gente que não presta e tudo mais. Ela tem dedo podre ou ele tem dedo podre. O que faz uma pessoa ter dedo podre? Existe isso? O que acontece para essa pessoa estar sempre escolhendo parceiros ruins? Sim, é um grande mito, na verdade, né? Essa coisa do dedo podre, porque a gente acaba se colocando dentro de uma caixinha. Porque se eu acredito que eu tenho dedo podre, só de eu acreditar nisso, cada vez mais eu vou estar encontrando parceiros que não estão dentro dos meus padrões, né? Isso vem muito de criação.
Então, o amor que eu vi dentro da minha casa, né, isso importa muito. Se eu tive pais que são separados ou não, se eu tive pais que estavam juntos e brigavam muito na minha frente, eu vou crescer, querendo ou não, aprendendo que brigar daquela forma, né, desrespeitosa, gritando, às vezes falando alto na frente das crianças, ensina que isso é um amor saudável, né? E aí a gente vai repetindo, pode olhar, que a gente vai repetindo o padrão de relacionamento dos nossos pais. E aí, como fugir disso, né? Fazendo terapia. Para que você consiga realmente se autoconhecer, entender quem é você enquanto pessoa, o que é o amor pra você, né? E tirar esse estigma que você tinha do relacionamento dos seus pais e fazer realmente essa quebra de ciclo. Não que isso seja muito fácil, né? É. Não é só fazer a terapia, porque aí eu vou fazer uma provocação pra psicóloga. Com licença. Porque tem gente que eu percebo, a pessoa faz 5 anos terapia e ela não evolui. O que é preciso, para além de pagar a terapia, é evoluir fazendo terapia. Sim, exige muito comprometimento, né? Então, eu sempre falo, inclusive, para as minhas clientes, para os meus casais, daqui do lado é 30%. O restante é vocês. Porque uma vez na semana, pensa, 1 hora só, né? É pouco para eu saber a sua vida inteira. Nunca vou ter dimensão de tudo isso. Então, todas as estratégias, as reflexões que a gente tem para terapia, você precisa colocar em prática para que haja realmente a mudança, né? Então, se você realmente só pagar a terapia e tá ali 1 hora na frente da psicóloga e não absorver nada e não levar nada disso né, de crescimento e de mudança para sua vida, realmente não tem como a gente ajudar muito. Não adianta, né? Não adianta. Putz, infelizmente. Eu fico pensando também que muitas pessoas, Stephanie, têm o pensamento assim: homem nenhum presta, que generaliza. Sim. Ou mulher tudo é interesseira. O quanto esses tipos de pensamentos faz a pessoa continuar tendo relacionamentos ruins ou nem conseguindo se relacionar muitas vezes. Sim, é o que eu falei exatamente do dedo podre também, né? A gente acaba colocando a galera ali, quando generaliza, todo mundo dentro da mesma caixinha. E não é assim que funciona, né? Se todo homem não prestasse, por que então existem alguns relacionamentos que são bons? Se toda mulher é interesseira, por que existem então relacionamentos que também são com mulheres e são bons? Então, a gente tem que parar com essa de ter um trauma e generalizar todo mundo, porque todo mundo é muita gente. É muita gente nesse mundo e acho que não só pelo gênero, claro que tem o aspecto social que vai comandando a nossa Sim. vida, mas eu acho que muita gente está presa em umas crenças mesmo, né? Que travam elas, né? Exatamente. As crenças travam muito, deixam a gente como se fosse aquele cavalo que anda aqui, sabe? Só consegue ver o que tá aqui na frente e perde todo o redor. Então, se eu acredito que todo homem não presta, todo homem é ruim, eu tô vendo só os homens ruins. É incrível. Os que prestam eu nem dou atenção, porque eu acredito fielmente que todo homem é ruim. E isso tem que ser quebrado, né? A gente vai quebrando, inclusive, na terapia, essas crenças limitantes que vão prendendo a gente em diversos âmbitos. Nossa, muito bom. É muito bom você falar sobre esse tema, porque tá muito em alta na internet que esses Sim. conteúdos. Ah, homem não presta, nenhum homem presta. Ah, mulher é isso, mulher é aquilo. É muito bom. Agora eu quero saber de você que também faz atendimentos como terapeuta de casal. Sim. Quando é um momento que eu preciso, eu e minha parceira, ir para terapia de casal? Qual é o momento? Eu acredito que tem como a gente ir para terapia de casal antes da explosão. Antes de ficar tudo ruim, né? A gente tá sentindo desconexão, não tá conseguindo mais conversar, alinhar com aquela pessoa. Tem como buscar nesse momento? Tem também. Inclusive, o que a maioria da galera faz, né? Tá muito ruim, aí vai buscar terapia de casal. Mas tem como a gente buscar antes também, até casais mais jovens, tá? 1 ano de relacionamento, 2 anos de relacionamento e teve uma grande mudança. Por exemplo, a gente casou e vai morar junto, ou a gente só decidiu que vai morar junto. É uma grande mudança. Então, aí seria um contexto muito legal de iniciar a terapia de casal, para que vocês dois se entendam, entenda a dinâmica um do outro, né? E como que vocês vão juntar isso dentro de uma mesma casa. E aí acontece todo o alinhamento antes de chegar na fase da explosão. Que aí não tá nenhum aguentando olhar pra cara do outro, mas... A fase da treta, né? Isso. E hoje em dia, você nota que as pessoas estão muito mais
impacientes, porque eu acho que o Instagram deu a sensação que eu tenho vários contatinhos no meu Instagram, então se minha parceira não tá me atendendo, eu posso recorrer a essa e a essa. Você acha que as pessoas estão impacientes, sempre prontas para terminar a relação e começar outra? Eu acho que essa nova geração aí não tem muita paciência pro erro, sabe, do relacionamento. Então, é realmente encontrar uma pessoa que esteja tão disposta quanto você a viver um relacionamento de verdade, né? Onde os dois sabem que vão existir erros e a gente tá aí pra isso, né? A gente vai, os dois contra esse problema. E aí, o que a maioria da galera faz é um contra o outro, né? Aí começa a se atacar, e aí começa a querer ganhar a discussão. E aí que tá o problema, né? Então, eu sempre digo pros meus casais, são vocês dois contra o problema, não um contra o outro. Isso é muito importante, mas você estava falando sobre os erros. Quais são os erros que os casais cometem que são mais comuns, assim, e acaba destruindo uma relação? Eu acredito que falta de comunicação, né? Com certeza. O controle excessivo. E aí a gente vai entrar também na coisa do ciúme excessivo, né? De achar realmente que você tem posse daquela pessoa. Ou os dois começam ali a se confundir também. Um vai se fundindo ao outro. E a gente precisa entender que dentro de um relacionamento, eu sou eu e ele é ele. E nós dois estamos, né, trilhando esse caminho juntos. E a gente não vai se transformar em um só. Porque aí dá treta também. Então, tá aí a magia também, né? A gente nunca vai conseguir se relacionar com uma pessoa que é igual a gente. Então, tem que ter aquele momento, né? Onde eu curto os meus próprios hobbies, o meu próprio lazer. Ele faz as coisas dele, com os amigos dele, enfim. E saber dividir também, sabe? Não ficar só os dois muito tempo juntos, porque aí dá treta mesmo. A importância da individualidade, você acha que é crucial para manter uma relação ali? Com certeza. É. Muito importante. Isso se a pessoa tá sempre... eu, sei lá, jogo vôlei, aí comecei a namorar, eu levo ela pra jogar vôlei. Eu faço Muay Thai, ela vai comigo. Sabe assim, a pessoa tá sempre uma grudada na outra. Virou, não é nem um casal, é um gêmeo siamês, né? Exatamente, isso é muito perigoso. Porque no início da relação, é gostoso mesmo, né? Você quer estar sempre junto com a pessoa e vai indo, vai indo, vai indo. Só que ali os dois começam a se fundir, tá? Aí é o perigo, né? Porque aí eu já não sei mais o que eu gosto, já não sei mais fazer as coisas sem você. E você também é a mesma coisa, e aí vai se fundindo um ao outro e os dois se perdem. E acredito que a verdadeira magia ali do relacionamento, né? É eu saber muito bem quem eu sou, você saber muito bem quem você é. E a gente se combina ali nos gostos que são iguais, outros não são tanto. E aí eu faço o meu sozinho, você faz o seu sozinho. Depois a gente fica junto, tá tudo bem. Tá tudo certo, também curtir sem o parceiro, né? Parece que as pessoas geram uma Sim. culpa, né? Sim. Eu vejo amigos que saem com você, e aí como ele saiu com você, ele tem que estar ali toda hora no celular, porque ele tá meio culpado, sabe? Acha que não é legal, Fica que não pode. sempre conversando com o parceiro, né? E dando... Até que ponto isso é saudável, né? Dando satisfação. Não que você não tenha que dar, né? Mas esse negócio de exagero pra nenhum dos dois lados é bom. E aí, uma dica que eu sempre dou é manda pra pessoa. A pessoa chegou, amor, cheguei aqui no rolê. Você manda assim, bom momento aí. Pronto. O que você tá querendo dizer? Encerramos o papo, vai curtir. Sim, exatamente. E vida que segue. Agora, eu tenho uma opinião impopular. Polêmica, quero que você avalie Vamos lá. essa opinião. Uma das coisas que mais me irrita, é gente que emenda um relacionamento no outro. Ela terminou hoje, daqui uma semana, às vezes menos, viu? Uhum. Ela tá namorando outra pessoa. O que isso representa? Representa... Ai, gente, uma verdade difícil. Representa o quanto você não se conhece. De verdade. Porque a gente, quando emenda vários relacionamentos assim, um no outro, geralmente não tá bom, né? Porque se tivesse bom, não tinha terminado. Mas, claro, né? Existe relacionamento bom que termina também. Mas, enfim. Você vai emendando um no outro, geralmente são relacionamentos mais abusivos, ou você também é a pessoa abusiva da relação. E você não dá um tempo ali de ficar sozinho. Quem é você sozinho? Né? O que você gosta de fazer sozinho? E aí, perde esse tempo de você se autoconhecer, refletir também. Então, sempre depois de um relacionamento abusivo, se você foi a pessoa que foi ali, né, maltratada, vou dizer assim, nessa relação, você também sai com alguns traumas. Você também pode, no seu próximo relacionamento, ele ser
vamos dizer que ele tenha tudo pra ser um relacionamento saudável, você pode trazer ali uns traços tóxicos pra esse relacionamento. Então é muito importante que tenha essa pausa, né? Pra você entender o que aconteceu nessa relação, o que deu de errado, que eu não quero repetir na próxima, o que foi legal, que eu quero que o meu próximo parceiro tenha essa característica também. Tem que dar esse tempo do luto, né? Porque o término de um relacionamento não deixa de ser um luto. E não tem um tempo assim, né? Ah, a partir de 3 meses, a partir. Não tem um tempo exato, nenhuma fórmula exata. Mas sabemos que uma semana, 2, 3 dias não é o suficiente. Às vezes, assim, a Sim, pessoa termina nessa semana e ela já entra no Tinder automaticamente, né? sim, isso demonstra muita carência também, né? E é que a pessoa, ela não se conhece o suficiente pra conseguir ficar sozinha. Isso é terrível, Isso é né? triste, É né? Pra triste. quem vive isso também é bem triste, porque a pessoa não consegue realmente se ver sozinha, né? Se curtir sozinha. E, vou falar de novo, né? A Ah. terapia ajuda muito nisso. Invistam em terapia, esse é seu conselho? Invistam em terapia, gente, sempre, de verdade. E aqui não tô falando que pra você investir em terapia o resto da sua vida. Não, é pra que você, né, tenha o seu autoconhecimento ali, saiba o que você gosta, o que você não gosta, quais são suas crenças limitantes, que pode estar te travando em alguma área da sua vida. E aí, pronto, você vai ter o momento da alta, né? Muita gente entra na terapia achando que é pra sempre. Mas não, existe o momento da alta, tanto pra terapia individual quanto pra de casal também. Existe esse momento da alta. O ideal não é Existe. ficar pra sempre então na terapia. Aí vai de pessoa para pessoa. Mas na minha abordagem, né? Na terapia existem diversas abordagens. Eu trabalho hoje com a Gestalt terapia, que é uma abordagem mais humanista. E aí na Gestalt a gente é mais aberto quanto a isso, né? Do tempo. Por exemplo, tem a TCC, que é a mais famosinha na internet, que é a teoria Eu cognitivo-comportamental. faço essa. Essa tem um tempo. Você vai com uma demanda, geralmente, né? Você vai com uma demanda específica, terminou essa demanda. Se você não trouxer outra, acabou, tá com alta. Agora, a Gestalt, ela é mais solta, você traz o que você quer, o que tá acontecendo ali no aqui e agora, na sua vida, enfim. Então, vai também da demanda do cliente e do profissional de entender quando vai ser esse momento de alta. Entendi. Quando meu terapeuta na TCC me deu alta, eu falei, não, eu tô completamente corigado, você não tá Eu não entendendo. quero. Eu não quero, porque eu também, olha que louco isso, né? Mas eu tinha medo de viver sem a terapia. Sem ele. A gente pega esse apego. Esse apego Uhum. do tipo, tá, mas aí se eu discutir com alguém na rua, o que que eu faço? Como que eu trabalho isso, né? Como se eu não pudesse mais viver. De uma E forma aí, autônoma, e aí ele né? falou, vai viver depois que você volta, que uma hora você vai voltar e vai precisar, porque você tem Aham. essa abordagem. Mas eu peguei esse apego do meu terapeuta, coisa maluca isso, né? Sim. E é doido que a gente, enquanto psicólogo, né, a gente trabalha pro nosso paciente não precisar mais da gente. Esse é o nosso principal trabalho aí. Que maluquice. Bom, Stephanie, o momento agora é a publi gratuita no Eles que Lutem. Você saiu da sua casa, veio aqui no Eles que Lutem e você vai ter a oportunidade de fazer uma publi gratuita. Então, olhe na sua câmera da verdade e peça pro pessoal deixar like, comentar, porque eu peço e nada acontece. Acho que com você, sendo uma psicóloga, Sim. acho que o pessoal vai gostar da sua credibilidade. Então, por favor. Bora lá, galera. Curte aí, deixa seu like, seu comentário, se gostou ou não, qual que é a dificuldade que você tem no seu relacionamento e qual também a dificuldade que você tem se não tem um relacionamento, né? Qual a dificuldade que você tá encontrando aí com você mesma, com a galera aí que você tá conversado. Deixa aí seu like, seu comentário, que depois eu vou dar uma olhada. Muito bom. Você falou sobre qual é a sua maior dificuldade no relacionamento. E eu também acho que a minha maior dificuldade é a comunicação. Eu acho no meu relacionamento que o que eu pensei tá falado. Sim, isso é um problema. Eu falo, não, vou fazer tal coisa porque isso meio que tá óbvio, nem vou comunicar. E não, mas por que você fez isso? Uhum. E aí, olha a ironia, eu trabalho com comunicação. Esse também é um problema comum ou só eu que tô nesse barco furado? Muito comum, muito comum. A gente tem medo de dizer o óbvio, né? Porque pra gente é muito óbvio, é a gente que tá sentindo, a gente tá passando por aquilo. E a gente fica assim, não, é óbvio que essa pessoa que tá comigo, morando comigo, sabe disso, não vou precisar falar. Mas o óbvio precisa ser dito, gente. É aqueles clichês que a gente precisa sempre reforçar, né? Sim, sim. Não, isso é terrível. E aí tem também o treinamento de você entender que você tem que comunicar,
É melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta em comunicação. É melhor você se comunicar mais vezes, deixar claro, Sim, com do que certeza. falar pouco e não falar nada, né? Sim, a gente acredito. Vou puxar a sardinha aqui para as mulheres. Sardinha nem tanto, né? Que eu vou trazer uma crítica. É. Mas eu acredito que as mulheres tendem mais a ter esse comportamento. De achar que o cara ele tem que ter bola de cristal, saber tudo que eu tô precisando, tudo que eu tô passando, tudo tem que fazer. E isso gera muita discussão, né? Porque pra gente, eu acredito que, principalmente se a gente for colocar como exemplo as coisas, os afazeres da casa. Eu acredito que pra mulher, às vezes, é muito mais óbvio do que pro homem. E a gente tem essa dificuldade de falar e achar que o cara tem que ter a bola de cristal ali pra descobrir o que a gente tá pensando, o que a gente tá precisando. Comunicação é muito importante. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre amor romântico. Quero que você explique o que é o amor romântico e quais os perigos dele. Ah, acredito que um pouco do perigo do que a gente tava falando, né? De viver muito grudado, tudo muito junto, e aí acaba um virando o gêmeo siamês do outro. E isso pode se tornar um problema ao longo do tempo, né? Como eu disse, no começo é tudo muito gostoso, é tudo diferente, novidade, a gente quer estar sempre junto com aquela pessoa, apresentar quem a gente ama, né? Os nossos amigos, a nossa família, mas nunca esquecer também da nossa própria individualidade. Eu acho que isso é importante. Você acha também que tem um olhar muito romântico sobre a vida? Tipo, ai, eu quero que ele me peça em casamento desse jeito. Ah, eu quero que ela seja assim. Isso prejudica demais assim a relação. Você fica só no campo do que você viu nos filmes, nas séries de TV, que hoje em dia a gente tem um monte. Sim. Ah, eu quero ter um relacionamento. Por exemplo, na época de Crepúsculo. Tinha Aham. muita menina que queria que você fosse o Edward Cullen, né, só que a gente não vem Ou o no Jacob. ou o Jacob, só que a gente não vem com essa skin de fábrica. Sim. Ninguém vem com essa skin de fábrica do Jacob que pode, né, sai tirando a camisa, empurra não sei o quê, corre, ou o Edward. Eu acho que você acha que, essas produções, esses filmes, a galera se encanta demais e acaba se perdendo? Acredito que sim. Sim. E aí, são 2 lados, né. Tem o lado que eu acredito que é muito importante, que é o quê? A gente entender qual característica a gente quer no outro, e aí, né, procurar dentro disso, e se encontrar uma pessoa que não tá tão dentro ali das principais características pra mim, de abandonar realmente esse relacionamento que não faz sentido. Então é muito importante, né, a gente saber o que a gente gosta no outro, quais são as características principais, se eu quero um cara que seja mais romântico, ou um que seja mais direto também, porque eu também sou mais prática, direta, e é isso aí. Então, isso é muito importante, mas não cair também no campo do ideal, né? Que é os filmes românticos, que é aquela coisa meio princesa da Disney, e que não existe muito, não é muito assim na realidade, né? Não é tudo tão lindo e floreado, um relacionamento saudável, como é mostrado nos filmes. Um relacionamento saudável é um trabalho árduo, né? Ele não começa ali lindo, maravilhoso. Inclusive, o começo é um pouco mais difícil, né? Até os dois conseguirem se alinhar, conversar, pra fazer os combinados que tem que ser feitos. E depois acredito que vai ficando um pouco mais leve, porque vai se conhecendo mais. Mas aí também tem a coisa de cair na rotina, né? É, Que muita gente não gosta. Eu já sou muito a favor, da porque rotina? tem que ter a rotina, eu acredito, né? No relacionamento saudável. Pra que exista o tempo de qualidade, pra que exista muita comunicação. E pra que os dois consigam, né, manter a conexão um com o outro. É bem importante, né. Eu tenho um olhar que é é 2 lados, né, a rotina não pode ser uma rotina chata, tem que ser uma rotina de coisas legais, Sim, né. sim. Mas a galera acaba achando que tudo que for muito morno, que não tiver uma briga, que não tiver uma discussãozinha, parece que já o pessoal provoca a briga já pra fazer aquele amor de reconciliação, né. Exatamente. Falar é gostoso, mas toda hora brigar é chato pra cacete, né. Haja psicológico, né? Eu odeio. Gente, eu odeio brigar. Não tem jeito. E aí eu quero entender pra você qual é a diferença do que os homens mais buscam num relacionamento, quando você recebe ali na terapia de casal, o que os homens querem e o que as mulheres querem. Eu acredito que possa variar, né, de personalidade pra personalidade. Eu não gosto muito de falar
do gênero, num geral. Legal. Mas, num geral, eu acredito que os homens buscam mais comunicação e umas coisas mais práticas e diretas, no sentido de, a louça tá aqui, eu preciso lavar, então me fala que eu lavo, né? E muita gente tem essa dificuldade, né? Principalmente, como eu disse, né? A mulher tem essa dificuldade com a comunicação de, mas toda vez eu vou ter que pedir, então? Por que pra você é um problema pedir? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? O que você sente? Porque viralizou aí, né, esses tempos, vídeos sobre isso, né? Sobre, motivos para você estar... motivos que dizem que você está sendo a mãe do seu marido no relacionamento. Gostei desse tema, vai. E aí, pedir pra ele fazer as coisas. Por quê? Por que isso seria, né, tão ruim assim? Você se sente tão mal assim de ter que pedir pra ele? Se ele pede e faz, né? Aí existe a comunicação. E aí vai ter que ficar sempre adivinhando o que você precisa, o que você tem que fazer. Eu sei, tudo bem. Parece óbvio, a louça tá lá na pia, tem que ser lavada, né? Mas se você pede, ele vai lá e faz. Qual também é a dificuldade? A gente precisa facilitar um pouco mais a nossa vida. Eu acho que a gente complica muitas coisas dentro do relacionamento. Isso que você falou sobre... É uma questão, né? Sobre ser É uma mãe questão. do seu parceiro. Muitos homens acabam buscando uma mãe, né? Na Sim. sua namorada, na sua parceira. Eu quero que você comente um pouco sobre isso. Quando que dá pra perceber que eu tô sendo a mãe do meu parceiro? Que tá se encaminhando pra isso, né? Eu acredito que isso é muito individual também, de mulher pra mulher e de relação pra relação. Mas, de acordo com a psicanálise aqui, né, falando um pouco de uma abordagem diferente, a mulher busca a figura do pai e o homem busca a figura da mãe. Isso é nosso, assim, né? Que a gente cresce, vê a figura em casa e geralmente busca isso nos nossos relacionamentos. Mas acredito que o perigo tá ali quando você tá gerenciando tudo, né? Não só uma louça ou os afazeres da casa, que é algo mais específico, que o homem geralmente não tem que fazer na casa dele. Quando ele veio dos pais, a mãe fazia tudo. Ou ele tinha uma irmã que fazia tudo. E aí a gente já vai pra uma outra coisa polêmica, que é o machismo, né? Então a mulher, ela foi acostumada a fazer tudo em casa e o homem não, desde criança. Então quando ele vai pra casa da mulher, né, nesse relacionamento, ele vai começar a fazer do nada. Infelizmente, não. Então, mães, ensinem os seus filhos a ajudar em casa, né? Para que a sua futura nora não precise passar por isso. Mas voltando para as coisas, né, de mãe, eu acredito que é quando você tá realmente gerenciando tudo. Você tem que gerenciar o emprego do cara, você tem que gerenciar o que ele tá conversando, com quem que ele tá conversando. Pedir um Uber, não sabe? Quando a pessoa realmente não sabe fazer nada sozinha. Agora, se é coisa pequena, tipo, só os afazeres da casa, vamos analisar, então, por que tá doendo tanto em você pedir. Porque pode ser que não, mas pode indicar um problema que esteja ali com você. Gostei. E não com o outro. Num relacionamento, você acha mais importante investir numa terapia de casal, preste atenção. Vamos lá. Investir numa terapia de casal ou investir numa máquina de lavar louça? Eu acredito na terapia de casal, viu? Porque aí a gente tira o problema da louça, vem o problema da conta de energia, vem o problema, os outros problemas, né? A toalha em cima da cama, a tampa do vaso aberta, a bagunça ali da pia do banheiro, né? Escovou, deixa a pasta de dente aberta. Essas outras coisinhas que vão continuar existindo. Eu acredito que a terapia de casal já ajuda em tudo. Já né? tá no O combo topo, todo. né? Já tá no topo. Mas uma máquina de lavar louça, eu passei por essa experiência recentemente, vocês não sabem. Ela apimenta a relação, uma máquina de lavar louça, minha gente. Só. Comprem uma máquina de lavar louça e seus problemas acabaram, como diria Organizações Tabajara. É só isso. Anota todos os conselhos que a Stephanie tá dando aqui, mas anota só esse, meu. Você vai comprar uma máquina de lavar louça, junta um dinheirinho e pronto. Não compra o combão, não compra o uísque de 10 e vai economizando pra máquina de lavar louça, que faz sentido. Mas a terapia de casal, eu acho que também pode ser uma boa, que vai ajudar em tudo. Aí você falou sobre uma coisa que me chamou a atenção. Dinheiro. Uhum. O quanto é importante o dinheiro no relacionamento?
Muito, né? Principalmente quando a gente tá falando ali em morar junto. Como que vão ser feitas essas contas? Quem ganha mais vai pagar mais? A gente vai dividir tudo igual? E aí eu acredito que isso tem que ser em consenso de cada relação, né? Não existe aqui o certo ou o errado, mas os dois precisam falar sobre dinheiro. Porque se a gente não conversar sobre isso, uma hora vai explodir, né? Uma hora vai estar fazendo falta ali, e aí o erro foi de quem? Quem gastou mais? Gastou na onde? Né? Fazendo o quê? Então precisa haver essa conversa também. O dinheiro é muito importante. E se você listasse um top 3 coisas que mais destroem um relacionamento, o que você colocaria assim? Terceiro, segundo e primeiro lugar. Terceiro lugar, acredito que o controle, de você acreditar que aquela pessoa é sua, de que você tem o controle sobre ela, sobre o que ela tá fazendo. Quanto mais a gente tenta controlar, mais dá errado. Mais a pessoa vai querer sair, né? Porque o errado, ele é mais gostoso. Em segundo lugar, os ciúmes. Que a gente acredita que muitas das vezes não dá a devida importância pra isso, né? Mas quando tá ali descontrolado, um acaba se misturando também com o outro, né? E os ciúmes acaba com bastante relacionamento aí. E, em primeiro lugar, comunicação, com certeza. Comunicação. Bom, já pega esse top 3 aí, já coloca na lista. É bem importante. Eu quero saber também o quanto é importante ter DRs. Porque a gente sempre fica num limbo, né? Eu tenho uma frase que sempre falo assim com a minha parceira, com a minha namorada. Eu falo assim, casais que fazem a terapia, têm um autoconhecimento, eles têm mais dificuldade de permanecer juntos, às vezes, do que um casal que tá, às vezes, ou num relacionamento tóxico, ou os dois são carentes. Eu tenho essa visão que, às vezes, tipo, os dois são tão conscientes que eles vão olhar pro lado e falar, não deu certo, tchau, vou embora, vai. Então é mais fácil esse casal se separar. Você compartilha disso ou eu tô falando abobrinha? Concordo. E é muito importante, né? Eu acredito que a gente, ao longo aí da vida, foi ensinado a fugir disso. A não falar o que a gente sente, principalmente o homem, né? Tem esse estigma que o homem não chora, o homem não sente menos. E não fala sobre os seus sentimentos também, né? O homem nunca foi ensinado desde pequeno a falar sobre o que tá sentindo. E é muito importante a gente ter DRs e comunicação. Eu sempre falo, você mora junto? Uhum. Quando a gente vai morar junto com outra pessoa, é como se você estivesse levando uma mala e ela estivesse levando a mala dela. Dentro da sua mala existem coisas que são muito importantes pra você. Dentro da mala dela também existem coisas que são muito importantes pra ela. Mas agora vocês vão ter que fazer uma mala só. E você vai ter que deixar coisas que são importantes pra você e ela também vai ter que deixar coisas importantes que são pra ela. E aí vocês vão, né, juntar as coisas, as suas próprias prioridades dentro dessa própria mala e dentro disso fazer os combinados. De que ela vai ter que aceitar algumas coisas que são muito importantes pra você e que você não consegue deixar pra trás. E a mesma coisa com ela, né? Que você também vai ter que aceitar. E aí entra a parte das DRs, das discussões, que a gente vai alinhando. E tem que sempre alinhar. Sempre vai ter que alinhar os combinados. Então, Sempre tem DR? sempre tem Não DR. acredito, gente. Faz só 3 meses que eu tô morando junto. Então imagina o turbilhão que é de emoção. Você Sim. tá morando com alguém com uma criação totalmente diferente. Pelo menos na minha experiência, o que eu falei da máquina de lavar a louça foi ótimo. Mas os problemas não somem também. Você Sim. vai... na verdade, é uma escolha diária e uma perseverança ali no relacionamento. Mas Exatamente. E muda também a sua rotina, né? Então, quando você tá namorando, você tá Completamente. toda hora, todo final de semana você tá passeando, tá saindo, vai num show, vai não sei o quê. Esse final de semana eu passei montando um gabinete. Muda a rotina. Ó que bacana, né? Minha parceira comprou um gabinete e falou, vamos ter que montar. Falei, vamos ter que montar. Vamos. E vamos junto montar. E a gente passou o final de semana inteiro junto sem sair, que era uma coisa impensável. Quando a gente tava morando separado, Sim. a gente Tinha que sair saía, no final de tinha que sair semana. pra comer, tinha que passear. É muito bom esses momentos, claro que é. Mas você vai vivendo novos momentos, ressignificando, né? Isso, ressignificando realmente. E aí outras coisas vão virando muito boas também, né? Ficar na própria casa, no seu cantinho, no seu sofá, assistindo uma série junto com quem, né, você gosta, com a sua parceira. E aí outras coisas vão ficando também muito gostosas, né, Sim. na convivência, mas o início é meio tenso. É difícil. Até conseguir alinhar ali. Vamos falar sobre red flags de um relacionamento? Quais red flags as pessoas acabam ignorando
mas não deveriam? Eu acredito que o controle excessivo é quando a pessoa quer saber onde você tá, manda foto de agora, né? Aquela desconfiança, você tá aí mesmo? Você tá com quem? Quem que foi? Né? Quer saber os nomes? Ou daqui a pouco tá pedindo até CPF dos seus amigos, saber com quem você tá, que horas que você chega, que horas que você foi. Esse controle excessivo é um alerta ali. E a questão, né, claro, dos ciúmes também é um alerta. E o desrespeito, né? No começo ali, a gente vai aceitando algumas coisas que já são red flags aí que a galera fala. Por conta de, né, aquele idealismo de acreditar também que agora vai, encontrei a minha pessoa. Vai aceitando algumas coisas que vão se agravando ao longo da relação se a gente não prestar atenção ali no início. Não tentar cortar no início, né? Às vezes é possível. Você coloca o seu limite ali, a outra pessoa entende e vocês conseguem caminhar dentro, né? Cada um dentro do seu limite. Mas se a gente, né, vai passando um pano pra isso, lá na frente, pode ter certeza que vai aumentar. Boa, boa. E quais os sinais você enxerga assim que a pessoa pode notar que ela tá num relacionamento tóxico? Ó, geralmente você para de falar com seus amigos, com pessoas que eram muito próximas. Ele coloca crítica e defeito em todo mundo que você gosta, que tá ao seu redor. Às vezes em você mesma, né? Durante a discussão ali, eu falei que é importante ter discussão no relacionamento, né? Mas discussões saudáveis. Discussões onde um respeita o outro. Não é pra ficar se xingando, né? Falando palavrão, aumentando o tom. É pra sentar, conversar, dizer o que não tá bom pra mim, o que não tá bom pra você, e a gente vai se alinhar. Não é pra xingar de, né, filho da. Enfim, e desrespeitando, denegrindo aquela pessoa, né? Controle de roupa, maquiagem, o que a outra pessoa tá fazendo. Então, tudo isso são alertas aí pra galera ficar atenta. E como uma pessoa pode sair de um relacionamento tóxico? Eu sei que é um processo, não é tão simples assim. Ah, pronto, anotei essas dicas, mas quais os passos que ela poderia seguir que fala, pô, isso ajuda bastante? Em sua maioria, a pessoa que tá no relacionamento tóxico, ela sabe que aquilo não tá legal. Ela sabe que ela precisa sair dali. Mas a energia que ela precisa, né, aí vai de tempo em tempo e de pessoa para pessoa também. Do que ela tá disposta a. eh, Meu Deus, fugiu a Ah, palavra. A enfrentar aham. pra sair daquilo, né? Porque o abusador também não deixa você sair assim, tô indo embora, tchau. Pode até deixar, mas depois de 5 dias ele tá lá na porta da sua casa, onde você tá, né? Pra dizer que tá arrependido, chorar, falar que vai mudar. E aí, durante um mês, ele realmente muda e aí depois volta. Tudo de novo, né? Então, é o ciclo do relacionamento abusivo. É esse, realmente. Então, pra conseguir sair, a terapia ajuda muito, né? Pra que você entenda realmente o que tudo isso tá fazendo com você, porque é muito traumatizante. A gente não tem noção do quanto isso traumatiza uma pessoa, né? Você ficar rebaixando aquela pessoa, a autoestima dela tá lá no chão, ela já se acha o próprio cocô do cavalo da princesa. E pra sair disso exige realmente muita energia e a rede de apoio. Só que o abusador já tirou toda a sua rede de apoio de perto de você, né? Então, entrar em contato de novo com essas pessoas que pode ter certeza elas chamam e elas estão ali só esperando a sua mensagem, pedindo ajuda. E o apoio profissional, com certeza, muito importante. Muito bom. É sempre bom você falar sobre isso. Eu acho que não ter amigos, você fala, nossa, a minha parceira, o meu parceiro é meu melhor amigo, eu só tenho ele como amigo. Isso já é um sinal perigoso também, né? De Sim. não ter amigos, não ter uma segunda opinião, não ter alguém que você pode confidenciar. Acho que o homem sofre mais até com isso, porque homens não falam tanto sobre sentimentos uns com os outros, né? As Não. mulheres tendem a falar um pouco mais. Então, os homens estão sempre, também estão sempre nessa de, Uhum. não pode ter amiga mulher, ou o homem também fala pra mulher, não pode ter amigo homem, Uhum. e acontece muito, mas não ter amigo é sempre um alerta, É né? um alerta. Um alerta. Não ter ninguém que você consiga conversar, dividir ali uma opinião. Nossa, tá acontecendo isso aqui. Será que é normal? Né? Porque às vezes sozinho a gente também
vai se perdendo, né? O abusador, ele não deixa você... ele não deixa você acreditar que a culpa é dele. Ele taca toda a culpa em você. E você vai acreditando nisso. E engolindo que aquela culpa é sua, se sentindo cada vez mais culpada. E, né, não ter um amigo ou um familiar pra te, né, dar esse alerta, te ajudar a sair dali. É perigoso. Perigosíssimo. Bom, se você tá curtindo esse papo, continue por aí, deixa o like, se inscreva no canal do YouTube, faça o seu comentário, é de graça você comentar, né? Por favor, não seja planta, não goste de planta, sabe planta em reality show Sim. e não faz nada? Você tá assistindo isso daqui, não passe sem fazer um comentário, mesmo que seja só um joinha, um emoji, ó, um emoji. Um like, um coração. Só. Né? 3 coraçõezinhos, pra dizer que você tá Pronto. gostando. É simples assim, então comente, dê a sua opinião, eu gosto de gente que opina, que se coloca. Sim. Vamos para um quadro? Esse quadro aqui é perigoso. Bora. Muito perigoso. Cuidado. Você vai me falar o que é normal, que é alerta ou é tóxico. Eu vou te dar algumas Beleza. situações e você escolhe o que é normal, alerta ou tóxico. Então, é normal, alerta ou tóxico saber a senha do celular um do outro? Eu acho normal. Assim, depende pra quê, né? Você vai usar essa senha desse celular pra mexer na onde, né? Porque pode se tornar tóxico, né? A partir do momento que você fica ali olhando as redes sociais, as conversas do WhatsApp, pode ir se tornando tóxico. Mas agora você tem a senha do outro, eu Tranquilo. acho normal. Boa. Acredito, na verdade, que tem mesmo que ter, né? Porque se você não dá a senha, tá escondendo alguma coisa. Boa. E não poder sair de rolê ou ir na balada sem o parceiro. Normal, alerta ou tóxico? Acredito que um alerta aí, né? Porque você tem que confiar no seu parceiro independente do lugar que ele esteja. Se ele quiser fazer na sua própria casa, infelizmente, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Isso é uma questão muito mais de caráter do que de confiança, né? Exatamente. E a pessoa que é traída, ela nunca é a errada, né? É bom sempre colocar. Porque foi Sim. vendido que o corno é o errado. É o errado. Né? Jamais foi vendido, entenderei. O sertanejo vendeu isso pra gente. Muito erroneamente o sertanejo vendeu, mas não é verdade. Né? Não é verdade. Se eu fui corno, eu não sei. Exato. Então, Nem eu. Então eu prefiro. Prefiro continuar assim. Normal, alerta ou tóxico. Deixar de seguir pessoas só porque o meu parceiro sente ciúmes. Depende. Boa, né? Gostei. Se é uma pessoa que tá te incomodando, se é uma pessoa que tem uma certa relevância, tá seguindo uma ex. Por quê? Né? Terminou e virou muito amiga dela? Tudo bem, né? Podemos acreditar aí. Tudo bem? Podemos acreditar, né? Existem relacionamentos que terminam e aí a galera vira amiga, né? Eu não tenho essa, não. Não dá. Não sou amigo de ninguém. nenhum ex. Se é ex, tem que estar no passado, né? Mas aí é a Stephanie que tá falando, não é a psicóloga, gente. Normal. Então, eu acredito que depende. Né? Do grau ali, se você tiver uma certa justificativa do motivo que tá te incomodando, acho que é normal. Boa. E dar toda a atenção o tempo inteiro pro parceiro. É normal, alerta ou tóxico? Alerta. Né? Cadê você nesse relacionamento? Quem é você nesse relacionamento? O que você gosta de fazer sozinha? Vamos trabalhar isso aí. Boa. Agora vamos elevar o nível. Ficar chateado e dar tratamento de silêncio pro seu parceiro. Tóxico. Traumatizante pro outro, inclusive. Sim, tóxico. Tem que falar pelo menos uma coisa ali. Se você quer ter o seu tempo em silêncio, sozinho, beleza, normal. Mas avisa, né? Não precisa nem falar o motivo, às vezes só fala, ó, me deixa quietinho aqui no meu canto, depois a gente conversa, beleza? Mas tem que dar um feedback ali. Só ficar quieto e emburrado é tóxico. Boa. O parceiro que diz não gostar de terapia. Que não vai fazer de jeito nenhum. Alerta. O que tá acontecendo, né? Qual que é a sua... O que tá acontecendo? Qual que é o seu medo? Por que você não quer fazer? Por que você não acredita? E aí, acredito que os dois têm que entrar ali num combinado, né? Se a outra quer fazer e o outro não, eles tentem conversar. Os motivos do que por que a outra parceria quer fazer, né? Motivos do outro de não querer fazer, mas eu acredito que seja um alerta. Um alerta, boa. E o parceiro
que faz terapia no ChatGPT. Alerta. Gente, por favor, não façam isso. O ChatGPT, ele sempre vai te falar o que você quer ouvir. Pode testar, testa aí. Fala uma coisa pra ele, ele vai concordar com você. E aí você fala que tá errado. Fala assim, não, na verdade eu repensei e agora eu penso do jeito que ele falou lá que concordava. Ele vai falar, na verdade você está certo, é isso mesmo. Ele sempre vai falar o que você quer escutar. Não tem essa conexão com o ser humano que a gente consegue, né? Com uma outra pessoa de verdade na sua frente, entendendo o todo da situação. E não só aquela coisa específica que você falou pro ChatGPT. Por mais que ele te conheça, por mais que você converse com ele, jamais vai entrar num lugar de um profissional e de uma pessoa humana ali na sua frente, te ouvindo e te entendendo. Imagina, né, a gente fazer a terapia ali no ChatGPT, dar todas as nossas informações, todas as nossas fraquezas e fragilidades pro ChatGPT. Uma Grave, empresa né? bilionária. Quem que tá sabendo disso? É grave. Já pensou? Daqui a pouco vem com anúncio, você fala, nossa, eu sou muito ansioso, tá? E vem um anúncio de tomar de um café pra você comprar, pra você ficar um pouquinho mais ansioso. Sim. Ou de um calmante, né? Então é um perigo, né? É um perigo. Boa. Bom, agora vamos lá. Porque todo mundo fala assim, o outro é tóxico, tal pessoa é tóxica, esse relacionamento que eu vivi é tóxico. Quando eu sei que, na verdade, eu sou o tóxico da relação? Isso é grave. Isso é bem grave. Às vezes a gente não percebe, né? Muitas das vezes a gente não percebe que pode estar sendo o tóxico desse relacionamento. Então, tem que ter alguém ali pra te dizer, eu acredito. Viu? Sempre vai ter que ter alguém ali pra te dar um toque. Porque a gente sozinho, tem que existir muito autoconhecimento pra que você perceba que está sendo tóxico em algumas atitudes suas. Né? Boa. Gostei. Vamos falar um pouco sobre um tema da moda? Vamos. Que é o narcisismo. Nossa, isso daí, quando começou a bombar o TikTok, o Instagram, todo mundo é narcisista. Se a pessoa fez isso, ela é narcisista. Eu comecei a achar, minha mãe, meu pai, meus amigos, minha família, só eu que não era, viu? Só eu que não era, mas todo mundo era narcisista. Porque, nossa, fez tal coisa é narcisista, tal coisa é narcisista. Então, eu quero que você fale, como eu posso identificar uma pessoa narcisista de verdade? Virou modinha, né? Esse negócio de narcisismo. E se você entra no TikTok, inclusive no Instagram, é bem por aí que você falou. E dá pra gente encontrar o autodiagnóstico também, né? Com esses vídeos do TikTok e do Instagram. Mas qualquer diagnóstico que a gente vá fazer exige muito mais do que alguns pequenos tópicos jogados ali ao ar, né? Porque é meio aleatório. Você vai se identificar. Pelo menos 3, 4 características e vai estar ali se autodiagnosticando. Então, existe muito mais o olhar do todo da situação, né? De como você é enquanto pessoa, enquanto seus relacionamentos com familiares, com amigos, com parceiros amorosos. Eu não vou conseguir te dizer aqui como descobrir que você é um narcisista, senão eu vou estar fazendo a mesma coisa dos vídeos, né? Ditando as características. Mas é isso, né? Te explicando. Exige um entendimento do todo da situação daquela pessoa para que a gente chegue nesse diagnóstico. Não é rápido, gente. Diagnosticar uma pessoa é difícil, é demorado. A gente entra, né, em contradição também, às vezes. Por isso que também o psicólogo sempre tem que estar em dia com a sua própria terapia, com supervisão também, para que a gente consiga sempre entregar o melhor trabalho e diagnosticar, né, se necessário. Mas o ideal também é que o diagnóstico seja feito por um psiquiatra, ele é médico. Boa. Tem aquelas pessoas também hoje em dia que falam assim, hoje em dia tudo é doença mental, tudo é psicólogo, tudo é terapia. Na minha época não tinha nada disso, ninguém tinha essas frescuras, porque tinha uma louça para lavar, tinha um trabalho para fazer. O que você atribui a esse aumento exponencial de diagnósticos? É conhecimento? É o mundo moderno? A que você atribui isso? Na verdade, não é que não existia, né? As pessoas só não eram diagnosticadas. Então, existia, assim, sempre existiu. E o motivo de agora aparecer muito mais é por conta do aumento, né, drástico do conhecimento, da tecnologia, de diversas áreas aí da ciência que estão expandindo e encontrando aí o diagnóstico. E bem pelo contrário do que a galera acha, né, de
de entrar dentro de uma caixinha, daquele diagnóstico, e disso ser ruim, a gente pode olhar também por uma outra perspectiva de que você vai se entender muito melhor depois desse diagnóstico, né? Você vai ter um norte para seguir, você vai entender o porquê você se sente tanto isso, o porquê as suas atitudes são de tal forma. Então, se tá desconfiando, é sempre bom procurar o apoio profissional, porque isso pode não servir como uma desculpa, né? Mas servir para um autoconhecimento também e para um norte, um caminho onde você vai se entender cada vez mais. E não vale usar o laudo pra fazer as coisas, né? Não vale. Não, a galera pega o laudo assim e fala, não, eu posso, porque ó, que eu tenho aqui. Aí mostra o laudo, eu tenho o laudo, eu sou isso, eu sou aquilo. E por isso que eu sou assim, doa quem doer. É uma doença, gente, vocês têm que me entender. Não é bem por aí, Não né? é bem por aí, né? Tem o tratamento, toda doença tem o seu tratamento, seja ele terapia, seja ele medicamentoso, para que a gente não se apoie nisso, né? Ah, tenho ansiedade, então eu sou uma pessoa ansiosa para sempre. Não, você pode estar ansioso e se tratar, né? E não ser mais uma pessoa ansiosa. É Sim. possível. Verdade. Bom, tem muito assunto aqui, mas vamos falar de coisa boa. Vamos. O que um relacionamento saudável tem que muita gente acha sem graça? Ai, a paz, né? Muita gente não acostumou com aquela adrenalina do relacionamento abusivo que existe, né? Que eu sempre falo, uma montanha-russa de sentimentos. Quando tá ruim, tá muito ruim. E aí, quando tá muito bom. E você fica viciado, realmente, nessa montanha-russa de sentimentos. E no relacionamento saudável, geralmente não tem isso, né? É uma linha ali, linear. E às vezes tem uma discussão, mas não chega naquele topo de, meu Deus, vou perder essa pessoa. Nossa, eu sou muito culpada. E aí você fica, né, tentando fazer de tudo para que aquela pessoa volte. Nananã. Não é assim que funciona no relacionamento tóxico, né? Então eu acredito que isso, a linearidade ali das emoções, para muita gente pode parecer monótono, chato. E a rotina também, né? Um relacionamento saudável, ele tem rotina. E vai existir pessoas que achem isso muito bom e outras que achem isso tedioso. E é preciso lidar com isso também, né? Por que você tá achando esse relacionamento que tá bom pra você tão tedioso assim? O que tá acontecendo com você? Será que o problema não é com você? Às vezes é bom analisar. Fazer autocrítica, sempre bom uma autocríticazinha, né? Sempre bom. Sempre bom fazer uma autocrítica. Eu ia fazer uma pergunta, agora me fugiu. A gente foi falar sobre autocrítica. Ih, agora me fugiu mesmo, mas tudo bem. A gente já falou que um casal saudável briga, normal. Uhum. Mas o que você acha que sustenta uma relação a longo prazo? Porque a gente tava falando aqui nos bastidores que existe uma magia que a gente se apaixona pela pessoa por não saber muito bem, não conhecer muito bem. Sim. Quando a gente começa a namorar, casa, a gente vai descobrindo totalmente a pessoa, acaba o mistério e pra muita gente acaba o amor. Uhum. Então, como fazer esse relacionamento durar? Porque eu lembro dos meus tios, a galera ficar 40 anos casada. Hoje em dia a gente olha e fala, nossa, é quase impossível isso. Sim. Tô falando que é bom, né? Não tô falando que é bom. Às vezes ficava às vezes 40 anos casado porque não tinha voz, né? Podia separar, né? Isso é verdade. Mas muito importante isso que você falou e abre brecha para diversos outros assuntos também, né? Acredito que o que mais faz com que esses relacionamentos durem é a disposição de ambos os lados de estarem juntos. Então, a gente tá disposto a estar junto, a gente vai fazer com que isso dê certo. E não desistir já logo na primeira briga, né? No primeiro desentendimento. Acredito que seja isso. Mas o que você falou da magia ali do início, isso é muito importante. E a gente vai deixando com que isso se perca. E não pode deixar acontecer, né? E a gente não repensa, não reflete muito sobre isso. Porque foi se normalizando algo que não é normal, né? Que é perder essa magia do início. Claro, nunca vai ser tão mágico no início, porque, né, como você falou, tudo novidade, ainda não conhece o outro. Mas a gente tá ali na fase da conquista, né? Depois que a gente conquista, a gente não faz mais nada. Por quê? Conquistou, já era. Ganhou o jogo. Não precisa fazer mais nada. Então, o que você fez pra conquistar essa pessoa? Essa pessoa ainda gosta dessas coisas, né? Então, você deu flores, você deu, sei lá, uma coisa que ela gostava muito, um chocolate, ou coisas que não tem
tanto valor assim, se a gente for falar no financeiro, né? Mas, ou ela gostava muito de você no início porque você era um cara que era muito carinhoso, abraçava muito. E aí vai se perdendo isso ao longo do relacionamento e a gente precisa parar, fazer esse momento de reflexão. Nossa, por que a gente se apaixonou? O que tá faltando lá do início, que a gente fazia que a gente não faz mais? Vamos voltar a fazer? Porque se já existiu uma vez, né, é muito possível que a gente consiga resgatar isso. Agora, se a pessoa tá há 5 anos no relacionamento, a pessoa nunca deu um buquê de flores e agora você quer que ela te dê um buquê de flores, é mais difícil, entendeu? A gente inserir um comportamento novo. Então, é mais fácil a gente resgatar coisas que já existiram do que inserir esse comportamento novo. Não que não seja possível, né? Com muita conversa também, dizendo o que é importante pra você, é possível. Mas a gente não pode deixar essa magia do início morrer, né? Porque isso também faz parte de como os dois se apaixonaram ali no início. Então, isso precisa se manter, né, ao longo do tempo. Muito bem, muito legal. Vamos falar sobre a mulher hétero? Que Vamos. dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que a mulher hétero está no mapa da fome. Qual é a maior reclamação que você recebe da mulher hétero no seu consultório? Exatamente essa. E aí a gente fica nessa, né? Será que é realmente verdade ou se é uma crença limitante? Eu ainda prefiro acreditar que a gente tem aí uma crença limitante muito grande em relação aos homens que sempre existiu, né? Que foi o que a gente conversou lá no início, de que todo homem não presta. E a gente precisa sair realmente dessa caixinha, né? Mas assim, pelo que eu vejo dos meus clientes, tem sido difícil, viu? Então, não sei, gente. Talvez. Ai, qual a palavra? Filtrar um pouco mais os lugares que, né, a galera tá procurando aí. Porque, né, é bem aquela coisa. Se você não gosta de um cara que vai na balada, você quer um relacionamento, e você não vai gostar se ele for na balada. Você não vai na balada conhecer o cara, né? Então, vai num café, num barzinho, nesses lugares. Talvez também até... É que agora também a galera tá trabalhando muito home office, né? Eu acredito que isso tenha atrapalhado bastante. Porque antes a galera se conhecia bastante no trabalho, né? Mas tem aquela frase, né? Só gosta do trabalho presencial quem tem amante no trabalho. Tem essa frase polêmica aí. Esse meme na internet. Só gosta do trabalho presencial quem tem amante no trabalho. Porque o home office é maravilhoso, mas realmente só atrapalha porque você deixa de conhecer as pessoas, né? E no geral, né? Amigos também. Quantos amigos eu fiz no meu trabalho quando eu trabalhava presencial, agora eu trabalho home office também. Mas a gente deixa também, a gente vai perdendo, né, esse contato com o outro, que é muito importante. E aí também, né, uma dica aí, filtrar também os aplicativos de relacionamento e as pessoas que a gente encontra por lá, né? Que eu acredito que isso... Não sei se é um preconceito meu, mas geralmente, pelo que eu ouço aí das mulheres, não vem muita coisa boa do Tinder. Não falando mal, assim, mas... Acabamos de perder uma publi do Tinder. Ai, aqui. Jesus. Eu adoro a mulher o aplicativo Tinder. Adoro. Um beijo pra gerente de marketing do Tinder. Continue agora, que você acabou com a minha publi. Por favor. Ai, desculpa, gente. Nada contra o aplicativo, né? Claro. Foi criado com um intuito muito bom, mas eu não sei o que acontece com a galera que tá utilizando. É muita gente. Acho que é muita gente. É igual o Uber. A dificuldade de encontrar um Uber bom hoje em lugar. dia. Eu acredito que é isso mesmo. A gente tem que filtrar em qualquer lugar que a gente esteja as pessoas que vão estar ao nosso redor. Boa. Gostei. Mais 2 pra gente encerrar, mas são boas. São boas, são polêmicas, viu? Ó, você acha que as relações monogâmicas estão em crise? Olha, pelo que eu vejo, tem sido mais frequente, né? As relações que não são monogâmicas. Mas, pela galera, assim, que eu atendo, ainda são muito fiéis, assim, ao monogamismo. Então, eu acredito que depende bastante aí talvez dos estados que a gente for ver. Acho que São Paulo a galera é mais liberal, assim. É? Eu acho. Mais solta. Mas, assim, vários parceiros. Mais vamos dividir. Ou seja, existe amor em SP? Existe. Eu acho que existe. Acho que existe Crioulo muito. tava errado, então.
Bom, a última, essa daqui eu trouxe até uma matéria do Estado de Minas falando que as mulheres estão cansadas do hétero top e estão preferindo homens mais afeminados, mais sensíveis, menos machão. E aí eu quero te perguntar o que essa mudança quer dizer e vou fazer um gancho com uma pessoa que tá no Big Brother, Juliano Floss. E todo mundo fala, um homem afeminado, a Marina Sena brincou com isso. As mulheres estão realmente preferindo esses homens mais sensíveis ou é tudo balela? Acredito que sim. E aí faz muita diferença na parte da comunicação, né? Juliano Floss, gente, tô ruim das palavras hoje. Mas ele se comunica bem, né? Impressionou todo mundo, né? Porque ele era muito mal falado, inclusive na internet. E lá dentro, ele se comunica super bem. E isso a gente não encontra no hétero top. E não só na relação, né? Ele se comunica bem com as amizades e com as relações. Ele sempre coloca os pontos de vista dele, ouve as pessoas. Mas você acha realmente que a mulherada tá buscando mais esse tipo Juliano Floss do que um cara mais machão, hétero, top? Se a gente for falar que da personalidade em si, eu acredito que sim, faz muito mais sentido. Porque as mulheres, elas querem segurança, né? Elas querem um relacionamento saudável, que exige comunicação. Mas aí da parte, acredito que estética do homem mais afeminado que você traz, acho que aí depende mais. Mas se a gente for falar realmente da personalidade, eu concordo totalmente com essa notícia aí. É? A mulherada tá chegando no seu consultório assim. Tá. É isso. Muito bom. Cansada do hétero top. Tá cansado do hétero top. Muito bom. Stephanie, muito obrigado pela sua presença aqui no Esquilo. Espero que você tenha curtido. Vamos deixar uma enquete só pra galera? Bora. Deixar uma enquete assim. O que vocês acham sobre a não monogamia? Se é válida ou é só festa maluca, de curtição, é uma bagunça? Vamos deixar aí. Se você concorda ou se você acha que, opa, muito bagunçado também não quero. Exatamente. E aí, como é que vocês estão? Muito monogâmicos ou já tá tudo bem dividir aí todo mundo? Repartir o bolo. Vamos. Stephanie, muito obrigado pela sua presença. Deixa suas redes sociais, por favor. O pessoal te seguir, ver os seus conteúdos. Que o papo foi muito bom. Eu vou ter que rever muita coisa aqui depois dessa terapia aqui, viu, Stephanie? Pelo amor de Deus. Mas, por favor, a câmera é sua. Beleza, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Amei o bate-papo. Pra quem quiser continuar aí me acompanhando, né? Minhas redes sociais é @stephaniemans.pc, tanto no Instagram quanto no TikTok. É isso, muito bom. Para seguir o Eles que Lutem com cortes fora de contexto que sempre prejudicam os convidados. Não. Tem que fazer nota de repúdio, botar uma camiseta branca e falar, nossa, não é bem assim, quem me conhece sabe. É isso que a gente proporciona. @elesquelutem.pod. Para me seguir no pessoal, @BLZGabs, Beleza Gabs, simples assim. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, é muito importante que vocês deixem aqui o seu feedback, que o papo foi muito bom sobre relacionamento, para Stephanie também voltar mais vezes. Muito obrigado, viu, Stephanie? Lembrando... Eu que agradeço. Que eu só pergunto. E eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.